Olá para quem vai me seguir ou vai seguir essa live. Uma live bem do nada. Eu só espero que esse negócio não comece a ficar preto. De vez em quando ele escurece. Eu não entendo por quê. Para quem tá no meu segundo perfil aqui do Insta, vai para o primeiro perfil onde eu tô com uma camisa preta e azul. Esse perfil que tá preto e branco, eu não vou ficar nele porque senão é muita câmera para eu organizar, aí é muita coisa. Também estou na plataforma pretinha TT, que dizem que não pode ficar falando o nome das plataformas, e no YouTube também estou, não sei se pode falar TikTok e YouTube, mas estou nos dois. Então no meu canal do YouTube eu acho que é mais fácil, né, pra ver. E estou então no outro perfil do Insta, onde eu acho mais fácil do que este perfil, que é um perfil reserva na realidade. Então estou desligando o perfil reserva do Insta para ficar em 3 aparelhos, que já é muito já. Deixa então eu só encerrar, compartilhar, para dizer para as pessoas que eu estou em outro lugar, né? Live no outro. Aí sem óculos, impossível. Pronto, olha só, vamos ver se dá certo. Espero que dê certo. Então eu estou fazendo essa live meio porque eu fiquei sem nada para fazer, primeiro. Segundo, porque eu acho legal a gente de vez em quando estar conversando com as pessoas. E aí logo quando eu entrei no meu perfil agora mesmo para abrir, já vi que tem algumas discussões a respeito desse último vídeo que eu postei. E as pessoas ficam reclamando. Ai, por que você fica expondo os outros? Desculpa, quem não quer ser exposto não apareça na internet. Se a gente aparece na internet, a gente já está dando autorização para alguém vir pegar parte do vídeo que a gente fala ou parte da fala que a gente colocou e fazer um comentário em cima, seja bom ou seja ruim. Peraí, quando o psicanalista deve encaminhar o seu analisando? Já respondo esse. Já respondo essa pergunta, Paulo. Então, já vi que tem uma discussão e assim, os defensores de pessoas e desculpa, pessoas que se dizem psicanalistas e falam tudo que é contrário à psicanálise e eu vou criticar. Sinto muito para quem gosta. Quem gosta da profissional, ótimo, vá fazer análise com ela. A única coisa que eu sempre acho muito esquisito, que eu já falei em algum vídeo, eu acho, ou pelo menos eu já gravei e não postei ainda, é que em geral a gente começa a fazer um monte de propaganda, começa a fazer um monte de divulgação de vídeo, que nem eu faço, tô aqui ó, fazendo. Só que isto não garante paciente, tá? Já de cara já falo pra vocês, isto não garante paciente. O fato de eu ficar fazendo um monte de live, né? Tem um no TT, eu vou chamar de TT, que é o Tique, vocês sabem o resto. Que fica fazendo live 11 horas, 1 hora da manhã, pega bem aqueles assim, insones e deprimidos e que não estão bem. Ele fala de narcisismo, de ansiedade, se chama de raiz, mas eu acho extremamente grosseiro algumas coisas. Mas a pessoa que tem tempo, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã,
tem tempo às 2 horas da tarde, tem tempo às 10 horas da manhã para ficar fazendo live, 1 hora de live, 2 horas de live, 3 horas de live, desculpa, não tem clínica, né? Porque quando a gente tem clínica, a gente tem que trabalhar. Então, eu faço live muito de vez em quando, ou quando eu quero divulgar alguma coisa minha. Mas já deixo de antemão para vocês que estão começando. Fazer divulgação é legal, fazer live é legal, chamem outras pessoas, façam discussão em lives, pega um tema bem legal assim da moda, façam discussões, eu acho super legal, fazem tipo uma entrevista com algum colega, ou montem as perguntas que vocês querem, né, que sejam respondidas. Eu acho super interessante, mas isto não garante paciente. E aí, por não garantir paciente, em geral a gente vê as pessoas com muita divulgação na internet, então sobe, tem um monte de seguidor, 100 mil seguidores. 100 mil seguidores, poxa, 1% disso daria paciente para caramba. Se eu não consigo 1% de seguidor, eu com 100 mil, 1% de paciente, eu com 100 mil seguidores, então esses seguidores não são qualificados, né? Não sei se compro, se não compro, se eu robô, não interessa. Então eu preciso ir para um outro passo. Qual que é o outro passo? Que em geral se faz vendo o curso de formação em psicanálise. E aí aquelas formações horrorosas que a gente tá vendo aí o tempo inteiro. Formação de 1 ano, formação de 6 meses online, EAD. Pague 12 prestações de 247 e você sairá daqui um psicanalista formado, podendo atender as pessoas, podendo aquela coisa horrorosa que se fala em psicanálise, ajudar as pessoas. Você vai ajudar a si mesmo e ajudar as pessoas. Horroroso isso é coisa de quem não sabe o que é psicanálise. Então, em geral, muita divulgação, a pessoa fica conhecida, vai em um monte de podcast, e tô falando e tô me colocando no lugar também, hein? Porque eu vou em um monte de podcast, eu faço um monte de divulgação. Vocês, quem me segue e quem não me segue pode ver aí, não precisa nem me seguir, é só olhar meu tanto o Insta como o TikTok, eu nem sei se dá pra fechar, mas é tudo aberto, vocês conseguem ver meus vídeos, no YouTube dá pra ver todas as postagens que eu faço. Inclusive, já vou fazer propaganda, tem lá no YouTube as leituras que eu faço dos textos de Freud, leitura parágrafo por parágrafo para você que não entende de Freud e quer entender. Vai lá no YouTube que tem lá vários textos. Não tem todos não, tem vários textos. Infelizmente eu não tenho tanto tempo assim para fazer as coisas, gostaria de ter mais tempo. Mas não tenho. E aí teve a pergunta aqui, vamos começar pela pergunta do Paulo. Óculos e não óculos, é porque quando eu fico de óculos, fica batendo a luz no meu olho, então é muito ruim. Ele pergunta assim, quando o psicanalista deve encaminhar o seu analisando ao psiquiatra? Acho a pergunta extremamente importante. Primeiro, Paulo, a gente precisa estudar um pouco mais, pra gente pensar um pouco mais e às vezes até estudar com psiquiatras, assim, tem psiquiatra legal, tem psiquiatra que não é só vamos enfiar remédio nesse paciente, mas em geral a gente vai indicar. Isso quando não é o contrário, né? Quando não é o psiquiatra que indica uma terapia, nem sempre análise, eles gostam mais da terapia cognitivo-comportamental, mas quando o psiquiatra indica, né? Então, ótimo, né? Já veio de uma indicação, mas quando a gente está atendendo uma pessoa que mostra uma ansiedade que está sendo extremamente
não controlada, que está sendo muito difícil, uma depressão que está sendo muito difícil sair, que a gente está vendo que está se alongando demais e que o trabalho psicanalítico ele não está alcançando nenhum efeito mínimo, não está alcançando. Então eu acho que aí é importante a gente começar a pensar na possibilidade de uma medicação. Mas aí pensar na possibilidade de uma medicação, eu acho que é sempre legal a gente ir conversar com um supervisor, ou seja, com uma pessoa que tem mais tempo de experiência. De repente existe até um psicanalista que também é médico e que vai conseguir ter uma visão melhor sobre isso, mas pode existir sim momentos em que o paciente é como se rodasse e não saísse do lugar. A gente fica muito sem efeito, mas isso a longo prazo, tá? Não é uma coisa assim do tipo, o paciente veio aqui, já é a 6ª sessão do paciente, ele não mudou nada. Não vai mudar nada mesmo, porque a gente não sabe nem se ele entrou em análise pra gente dizer que ele precisaria, de uma medicação. Há algo relacionado à medicação que a gente tem que tomar muito cuidado, que é do insuportável de se viver neste mundo. Este mundo é insuportável, este mundo está insuportável, este mundo é doloroso, é um mundo que a gente está em conflito com a gente mesmo. Cada hora que a gente liga a TV, mas nem liga a TV, né? A gente liga o celular, a gente vai ver uma notícia, a gente abre o computador. Eu sou uma pessoa que, quando eu estou aqui trabalhando, eu deixo num outro computador sempre um rádio ligado para eu saber o que está acontecendo no mundo. E às vezes é extremamente deprimente. Aliás, nos últimos tempos, desde o ano passado, assim, e pra mim, né, tá sendo bem deprimente, porque cada hora é uma notícia, isso deixa a gente agitadinho, né, uma ansiedade de o que vem amanhã, o que vem a semana que vem, então vem aquela ansiedade, né, mas a gente fica esperando que seriam os ETs, né, mas eles não aparecem mesmo. Se um dia os ETs estiveram aqui, eles realmente abandonaram. Eu falei, isso não serve. Mas a gente só tem notícia ruim. E como é que a gente, enquanto sujeito que vive neste mundo, vai lidar com todo este meio, que é um meio, a palavra do momento, tóxico. É um meio tóxico. Por isso que a gente precisa cuidar da gente, para que a gente consiga amenizar isso que nos afeta do meio, para que eu não fique deitada na minha cama chorando porque aconteceu alguma coisa, lá na Ucrânia, lá na Palestina, agora como é que eu vou viver? Se é possível a gente ter algum tipo de ação, que legal, vamos tentar ter algum tipo de ação, mas nem sempre isso é possível. Então, voltando à medicação que Paulo pergunta, quando é que a gente manda, né? Manda não, né? A gente solicita ao paciente que vá a um psiquiatra, que consulte um psiquiatra. Quando a gente tá vendo que tá barrado demais e o sofrimento tá grande demais, a gente não tá dando conta daquilo, parece que tá parado, tá parado assim. Vamos tentar primeiro uma supervisão, acho legal, e aí de repente junto com a supervisão a gente pensa, melhor passar por um psiquiatra, de repente o psiquiatra
vai ali entrar com algum tipo de medicação que vai ajudar o paciente a estabilizar para ele conseguir falar. Na psicanálise a gente trabalha com falar. A pessoa precisa falar. Então, se você tá ali 2 meses, 3 meses, esse paciente não sai do não sei, tá bom. Então, de repente, a gente precisa de alguma coisa a mais. Isso é diferente de escutar o silêncio do paciente, porque o silêncio do paciente tem a ver com uma introspecção produtiva, onde ele estará produzindo alguma coisa na sua própria introspecção. Quando o paciente... É muito perceptível, muito perceptível isso em análise, quando acontece, quando você tem um paciente que, de repente, falou alguma coisa e silenciou. E aquilo que ele falou, ou a intervenção que você fez, fez o silêncio acontecer. E a gente percebe, e esse silêncio a gente precisa segurar. Porque às vezes a gente não consegue segurar, principalmente quando a gente começa a atender, a gente tem medo, né, de segurar, de não perguntar nada. E agora o que eu faço? Estou aqui na minha cadeira, olho para onde? E aí olho para o paciente, né? Fico aqui olhando para quando a gente atende online, fico olhando para o paciente, né? Não pode mexer no celular, não vale. Se a gente está no divã e no divã tá de costas, ainda é mais fácil, a gente olha para o alto, né? Mas no online fica um pouco difícil, mas tudo bem. Dá uma olhada para o nada também e permita que o paciente acomode o seu silêncio. Pense sobre isso que se silenciou dentro dele. E às vezes isso vai demorar o resto da sessão, e às vezes você vai parar a sessão ali depois de alguns minutos. Quantos minutos? Não sei. Tudo vai depender do feeling que está acontecendo ali. Mas a gente precisa segurar a nossa, eu falei esses dias, né, num vídeo, a nossa ansiedade de cadê a resposta, ou a nossa angústia, o que eu faço agora? E o medo de fazer alguma coisa errada, de falar alguma coisa errada, e o paciente pensar, que doida é essa que eu tô fazendo análise? Quem é? Me formo daqui há 23 dias na faculdade de psicologia. No curso, escolhi a psicanálise como abordagem. Que legal. Eu a amo. Como você poderia refletir sobre o atendimento da psicanálise nesse início de escuta? Primeiro, Paula, assim, a gente quando faz faculdade de psicologia, pelo menos, é até onde eu sei, a gente faz o curso teórico, né? E a faculdade vai apresentar pra gente o curso teórico. E a psicologia, ela abre um leque de possibilidades. Ela não é uma psicologia só clínica, né? Onde você vai escolher a psicanálise ou a fenomenologia ou a terapia cognitivo-comportamental. Não, você pode trabalhar com RH, você pode trabalhar com psicologia do esporte, você pode trabalhar com educação, com hospitalar. Então, são muitos conhecimentos. Então, a psicanálise dentro da faculdade aí para você foi um inicial, assim. Foi a primeira batida de bola, sabe? O juiz apitou, você chutou a bola. E aí, agora vai começar o jogo. E vai começar o jogo com você fazendo o quê? Análise. Se você já faz análise, legal. Por quê? Por que eu acho legal? Porque eu acredito que o psicanalista nasce ou morre no divã. Dentro não. Deitado no divã. Porque muitas vezes eu já tive muitos alunos que começaram a fazer o curso de psicanálise, foram fazer análise e depois
voltaram, continuaram o curso, até se formaram e falaram assim: Elisandra, eu não quero atender. Acho muito legal psicanálise, mas não é isso. Tive alunos que se formaram em psicanálise e depois foram estudar Jung, por exemplo, e partiram para psicologia analítica, né? Então, não trabalharam com a psicanálise, não fizeram a psicanálise e tudo bem, né? A psicanálise não é o santo graal, não é aquela que vai salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo são os ETs, eu acho. Apesar de não acreditar nos ETs, mas acho que serão eles. Então, chutou a bola, começou o jogo. Você gostou da psicanálise, faz análise. Se não faz análise, vai começar a fazer com um psicanalista. Provavelmente, na sua faculdade, você começou a fazer estágio e provavelmente na psicanálise. E é aí que a gente tem a grande dúvida que dói no nosso coração enquanto psicanalistas, né? Como é que uma pessoa que nunca passou, não estou dizendo que é o seu caso, que nunca passou por um divã começa a atender com psicanálise? Infelizmente, vai fazer coisa errada, tá? Mas tudo bem, é da psicologia. Você foi lá, atendeu os seus pacientes, às vezes esses pacientes, você tem que dar uma continuidade com esses pacientes, não é simplesmente trocar, né? O que eu acho até muito ruim quando troca os alunos e os pacientes trocam e tava tão legal aquele atendimento com aquela pessoa, principalmente quando é criança, a criança já tem um afeto por aquele profissional e aí o profissional se forma. O ano seguinte é outro profissional que vem atender essa criança, né? É um corte assim meio abrupto. Mas vamos pensar assim, eu estou pensando de uma forma, pode ser que eu esteja equivocada, mas estou pensando da forma como eu sempre conheci dentro da psicologia. Você fez estágio dentro da psicanálise, com os professores de psicanálise ali te ajudando, te auxiliando, mas se você nunca entrou num consultório psicanalítico para ser paciente, você não vai conseguir seguir com uma análise até o fim. Freud diz que a gente vai com a análise até onde a gente vai com a análise do nosso paciente até onde a gente foi com a nossa. Quando a gente corta a nossa, ou quando a gente nem faz, aquilo não passa de um bate-papo. Um bate-papo que às vezes até é bom, né? Porque quantas vezes a gente bate papo ali com um amigo no bar e dá uma aliviada em alguma coisa. Porque brigou, porque né, dá uma aliviada. Mas a análise não é pra isso. Por isso que a gente recebe. A gente não faz trabalho voluntariado, a não ser na faculdade, né? Que eu sei que existe. Você está trocando ali por experiência, mas na sua clínica particular você vai receber. E se você vai receber, você tem que oferecer um bom trabalho. E um bom trabalho você vai oferecer quando você se dispor, você se submeter à escuta de um outro. É como se a gente olhasse para esse outro analista que vai nos escutar e dissesse: eu sofro e eu quero que você me escute. Por mais que eu tenha sido a melhor aluna da turma, por mais que eu tenha estudado, por mais que os meus trabalhos sejam maravilhosos e eu já tenha apresentado trabalhos em congressos, por mais que eu escrevi livro, que é o último livro que eu escrevi, você acha que eu não preciso chegar no analista e falar: queridão, ferrou dessa vez. E tenho que me dispor a deitar no divã e chorar e sofrer e dizer: essa vida tá uma merda. E eu falo pro meu analista, e o meu analista escuta, né? É claro que ele não vai me dar solução, porque ele é um bom analista. Porque se ele fosse um péssimo analista, ele falaria pra mim: olha, você vai fazer isso, isso e isso.
né? Semana que vem com a sua rotina pronta para a sua vida virar a vida mais maravilhosa do mundo. Então, indico a você ir procurar uma análise com um analista. Se já faz, ótimo. E aí começa a fazer supervisão, né? Atendendo aí os casos mesmo da faculdade, ou começando com um caso ou outro, mesmo que seja meio ali no voluntariado. Mas, falando de voluntariado, né? Eu acho que sempre é importante a gente cobrar alguma coisa do paciente. O paciente pode pagar R$5. Ótimo, ele vai pagar R$5. Por quê? Por que o paciente tem que pagar pra gente alguma coisa? Porque quando a gente faz de graça totalmente, a gente faz como voluntário, e a gente faz de todo o coração, com amor, o paciente fica no lugar de devedor daquele amor. E isso não é psicanálise. A psicanálise não pode colocar o paciente como aquele que deve, vai estar sempre devendo. Eu devo a minha vida a você. Não deve nada. Você me pagou, eu fiz o meu trabalho, acabamos aqui. O bonito de se pagar um trabalho e o trabalho do analista é porque o paciente não fica como devedor. Ele não entra nessa categoria. E por isso que ele pode chegar para você e dizer: não quero mais fazer análise. Ou não quero mais fazer análise com você. Eu acho que para mim já deu, eu posso seguir a minha vida. Ele pode fazer isso. Mesmo que ele pague R$5 para você, R$10 para você, já que você está começando, né, a aprender. E aí depois com o tempo você vai aprendendo, isso com a ajuda do supervisor também, você vai aprendendo a como cobrar um pouco mais. É claro que a gente sempre vai estar avaliando as condições de um paciente. Tem paciente, eu lembro de uma história, não lembro quem me contou, mas eu lembro de uma história de uma analista que ela atendia uma pessoa que a pessoa vinha com o dinheiro da condução. Pois a pessoa pagava a condução, o dinheiro da condução, na época, sei lá, 3 e pouco. Ela falava: muito obrigado, você me pagou. Quando chegava na porta, ela falava assim: olha, hoje eu vou te dar o dinheiro da condução para você voltar para casa e a semana que vem você volta. Ela mudou, não era simplesmente: não vou receber. Não, eu recebo. É o seu dinheiro da condução, eu recebo. Naqueles segundos, naqueles minutos, essa pessoa ia a pé para casa. E aí chegava lá na porta, essa psicanalista dizia: olha, dessa vez eu vou te dar o dinheiro da condução, você não me deve nada, mas você volta semana que vem. E assim se seguiu, essa pessoa depois arrumou um emprego e conseguia pagar a psicanalista. Então é extremamente importante o pagamento, o dinheiro é simbólico dentro da psicanálise. E se é simbólico, ele não pode ser nada. Ele não pode ser vazio de valor. Como é que a gente vai? Não tem valor. Eu tive um paciente que ele falava que ele atendia no interior do interior, assim, e ele recebia galinha, ovo. Uma vez, assim, tipo, final de ano, recebeu um porquinho. Era a forma como a pessoa tinha ali de pagar. Foi acordado ali entre eles, né? Mas aquilo tinha valor. E por isso que o pagamento, o dinheiro tem valor simbólico, tem o valor do fato de que eu te pago para você fazer o seu trabalho. E o nosso trabalho é fazer intervenção para que esse sujeito consiga sair da posição onde ele está. Para onde? Não sei.
Aí cada análise vai seguir para algum lugar. A gente não tem um resultado X para onde a gente vai seguir. Outras áreas da psicologia podem ter isso, e olha que legal. E eu acho até que muitas vezes, em casos muito específicos, por exemplo, meu filho vai prestar o vestibular, aqui agora já passou, né? Meu filho vai prestar vestibular para medicina, e eu não sei hoje em dia quando se faz vestibular, não sei mais se é setembro, se é outubro, novembro, setembro, outubro, não lembro mais, graças a Deus. Mas chega ali em agosto, ele não tá dormindo, ele tá solicitando Venvance o tempo inteiro, pode pular para de repente um tipo de bebida para ficar um pouco mais alerta, nunca sai de casa, quando sai volta louco, porque daí quis aproveitar, sai com os amigos e quis aproveitar até não poder mais. De repente, nesse momento, cabe uma terapia cognitivo-comportamental para algo direcionado, para se ajustar mais sistematicamente, mais metodologicamente. Olha, vamos criar aqui uma rotina, uma planilha. De repente, para esse caso, cabe, né? Por isso que eu não simplesmente falo mal da TCC. A única coisa que eu falo é que eu acho que a TCC mais facilmente será substituída pela IA pelo seu formato. Pode ser que eu esteja completamente errada. Espero estar completamente errada, mas que estamos sendo substituídos, sinto muito para quem não concorda. E por que estamos sendo substituídos? Dei essa palestra no último congresso. Por que estamos sendo substituídos pela IA? Porque as pessoas lá fora querem respostas rápidas e a IA dá respostas rápidas. O que nós, psicanalistas, não fazemos. Não sei se o TCC faz, de dar resposta muito rápido. Se alguém aí for do TCC, até me comenta aí se o TCC dá resposta rápida, se arruma um caminho rápido, se monta um roteiro mais rápido. Mas a psicanálise não faz isso, né? O cara vai ficar ali num sofrimento, na repetição, né? E aí eu comento que a outra profissional fala, o paciente fica blá, 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 blá durante 2 anos. Não é blá, 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 porque se fosse um blá, 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 deixa ele tomar cerveja com os amigos, porque é melhor, né? Não fica cobrando dele. Se você acha que seu paciente só fala blá, 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 para de cobrar, você tá sendo desonesto. Para de cobrar. Deixa ele fazer outra coisa, deixa ele falar blá, blá, blá em outro lugar, né? Então, não é isso. O paciente tá ali em sofrimento e aquilo que ele fala e que ele repete e que é blá, 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 na realidade é repetição. E é com isso que a psicanálise trabalha. Se eu desconheço repetição, desconheço por que existe a repetição, por que funciona a repetição, como é que se faz ali no aparelho psíquico a repetição. Numa das aulas que eu tenho sobre inconsciente, eu explico isso, como é que acontece dentro do aparelho psíquico essa repetição. Se eu não sei isso, eu vou achar que, nossa, de novo, falando a mesma coisa. De novo, falando a mesma coisa. Eu aqui na minha cabeça, né? E sorrindo pro meu paciente só para ele me pagar 150, 200, 250 reais, 300 reais. Só. Então a gente precisa conhecer a psicanálise, precisa conhecer como é que funciona, precisa conhecer esses pormenores da significação do dinheiro, da significação da repetição, da significação daquilo que trava, do silêncio. Tem uma paciente que ela começa a falar alguma coisa, ela fala do óculos. Nossa, olha, porque eu comprei esse óculos eu achei super legal, porque ele é preto. Mas aí, eu tava na faculdade, assim, o professor começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver com a aula. Por que ela saiu do óculos e foi pra faculdade? Isso não é à toa.
Existe uma explicação psicanalítica para isso. Não é à toa que as pessoas fazem essa mudança de fala, de discurso. Não é à toa. Então a gente precisa entender, e eu acho que o que falta muito hoje, principalmente em função dessas escolinhas que só querem vender curso, já me chamaram para vender curso, porque o que acontece? É assim, existem vários cursos de marketing, vocês já devem ter visto aí esses cursos de marketing fórmula de vendas, sei lá, o explorador de vendas, sabe, esses que são famosinhos e que eles façam 7 em 6, não, 6 em 7, que é 6 dígitos em 7 dias. Olha, porque esse meu aluno aqui fez 1 milhão em um mês. Esse povo que faz esses cursos e que acreditam, eles saem de pessoas que têm algum tipo de quantidade eu não tenho uma quantidade muito expressiva para chamar tanta atenção. Mas as pessoas gostam do que eu falo, porque eu falo de uma forma muito séria. Então, eu tenho colegas que já fizeram isso, que venderam, então, o seu curso de psicanálise de formação. Só um minutinho. A pessoa tinha ali muito seguidor e vendeu, né? Montou e vendeu um curso de psicanálise, levou tombo, né? Porque as pessoas não são idiotas, principalmente esse pessoal que trabalha com mídia, marketing, funil de vendas. Então eles vêm atrás da gente, assim como vieram atrás de mim, para eu montar o meu próprio curso de psicanálise. E eu lembro, tem uns 3 anos, 4 anos, que foi durante a pandemia, que o rapaz, ele foi fazer até a minha página para mostrar para mim como é que seria e chamava assim, psicanálise do 0 ao avançado. Eu falei, pelo amor de Deus, você me tira isso. Porque era um psicanálise do 10 ao avançado, que em 3 meses a pessoa ia saber tudo de psicanálise. Então, eu já fui procurada por isso. Existe uma promessa de se ganhar muito dinheiro, né? Porque daí você imagina, a pessoa faz uma live onde ela coloca, sei lá, 200 pessoas assistindo e ela vende um curso 12 de 150 reais, muita gente compra. Só que quem serão esses psicanalistas que estarão aí? Quem serão? Não serão bons psicanalistas. Por isso que eu falo para vocês, se vocês forem procurar psicanalistas para serem atendidos, procurem em instituições sérias. Eu sempre indico, obviamente, o Simpesp, que é a instituição que eu faço parte, que eu sou vice-presidente e que tem uma clínica social. Quem quiser, depois ou procura Simpesp no Insta ou depois me manda no privado que eu mando para vocês o linkzinho do Simpesp, onde a gente tem uma clínica social com psicanalistas se formando, mas já ali no pezinho para se formar. Às vezes precisa só entregar o TCC, ou recém-formados, mas que estão sendo orientados por nós, profissionais de muitos anos. Eu tenho mais de 20 anos de psicanálise. E lá tem profissionais com 10, 15 anos que olham para esses recém-profissionais. E a gente olha de uma forma até muito maternal, né? Deixa eu ver
tá acontecendo, deixa eu ver o que você tá fazendo, porque a gente tem um nome a zelar, não só o nome da Clínica Ana Joaquina, mas o nome da psicanálise a zelar. E isso é muito importante. Então, se você precisa de atendimento, não posso pagar 200, 250, 300 reais de sessão. E isso eu tô falando assim, meio que do meu meio, que é mais ou menos isso. Agora, se a gente pegar os mais famosos, a gente vai ter aí gente cobrando já R$ 2.500. Gostaria muito de chegar um dia neste lugar. Não sei se chegarei, né? Mas o lugar que eu tô já tá bom, já me satisfaz e eu trabalho muito feliz com o que eu recebo. Agora, se você quer fazer o curso de psicanálise, também procure uma instituição que seja séria. Eu comecei, há uns anos atrás, comecei a indicar a instituição e depois eu fui enganada pela própria instituição, né? A instituição começou dizendo que ia ser de um jeito e aí quando eu vi a instituição estava completamente fazendo outra coisa. Mas eu sempre digo assim, instituição que te vende o curso de forma fácil, rápida e que você vai ganhar muito dinheiro. Esquece, coloca lá na caixinha do lixo. Instituição que vende para você que você vai ao mesmo tempo se ajudar, quer dizer, resolver a sua vida e ajudar o outro. Esquece, coloca na caixinha do lixo. Então, para um curso de psicanálise, a gente vai ter que pensar 3 anos, 4 anos estudando psicanálise. A gente vai ter que pensar na nossa análise pessoal. Quanto dura uma análise pessoal? Não sei, mas não será menos de 1 ano, 2 anos. Não será menos de 2 anos, não. É prolongada. Eu sempre falo assim, você chegou aí onde você está com os seus questionamentos, com os seus conflitos, com os seus problemas, com essas posições que você ocupa, com quantos anos? Com 25? Com 30? Com 40? Com 50? Com 65? Aí você quer que em 1 ano e meio tudo isso se resolva? Aí é só se a gente entrar lá no castelo do Harry Potter, que eu sei lá como é que chama o castelo. A gente entra lá, varinha, plim e pronto, tudo se resolve, né? Tem gente que acredita, né? Que vai resolver, né? E tem gente que vende isso, que eu acho mais maravilhoso ainda, né? Eu vendo pra vocês que, olha, você vai fazer análise comigo, que em 1 ano e meio todos os seus problemas estarão resolvidos. É basicamente a fada madrinha. Pode me chamar de fada madrinha. Se um dia eu falar isso pra vocês, vocês podem me chamar de fada madrinha e me chamar de mentirosa. Porque não é assim que acontece. Nós somos constituídos por construção. Então nós somos resolvidos por desconstrução. A gente vai desconstruindo e ao mesmo tempo reconstruindo algo diferente, mas a gente vai desconstruindo isso que me faz sofrer, isso que me gera conflito, isso que me gera problemática, isso que me estressa, isso que me deprime. É como se a gente fosse soltando os nós. Existe até um memezinho, né, na internet que é como se fosse desfiando assim os nós de um grande novelo. É mais ou menos isso, né? E ali tá ali o analista fazendo um tricôzinho e montando alguma outra coisa. A única coisa que eu mudaria é que o próprio paciente estaria fazendo esse tricôzinho. Mas tudo bem, por meme a gente aceita, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, eu demorei tanto pra perceber que merda é essa que eu tô fazendo da minha vida. Por que eu escolhi isso? Por que eu tô passando por essas coisas justo agora? Eu demorei tanto pra me questionar sobre esse lugar que eu ocupo. Que casa é essa? Que emprego é esse que eu tô? Por que eu fui resolver fazer,
sei lá, direito, arquitetura, medicina, psicologia. Por que que eu fui fazer isso? Se eu nunca fui feliz? Me deu dinheiro? Ah, tá bom, satisfez uma parte. Mas e agora? Ah, agora eu quero jogar tudo pro alto, quero ser hippie. Dá? Quero jogar tudo pro alto, quero ser hippie, mas eu tenho um filho de 13 anos que ainda tá na escola, que ainda vai fazer faculdade. Como eu posso largar a empresa onde eu sou diretor, onde eu ganho muito bem, onde tem PLR, onde tem plano de saúde, onde tem 13º, às vezes 14º? Como? Não é assim que funciona. Por isso que a gente vai para análise. Por isso que a gente vai... Porque não adianta ir para um tipo de tratamento onde a gente vai dar aquela planilhada. Ah, você quer sair? Então você precisa de... Você precisa de quanto para sair? Você precisa de 10 milhões de reais para sair dessa situação. Como é que você vai guardar 10 milhões de reais? O planejador financeiro faz isso e faz isso muito bem. Gosto dos planejadores financeiros. Eles fazem isso muito bem. Né? Então você precisa de 10 milhões, você precisa de tanto tempo, bola pra frente, vai lá e faz. E aí o cara chega em casa ou chega no consultório e fala: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar pra minha mulher e falar assim: olha, agora eu não vou trabalhar mais nisso não. Vou vender tudo e vou abrir uma pousada na praia. Que eu adoraria montar uma pousada na praia. Mas não dá. Então a gente precisa aprender que caminho foi esse tomado. Como é que a gente desconstrói esse caminho sem destruir a pessoa e o que ele construiu? Porque o cara construiu casa, construiu patrimônios, construiu uma vida digna para ele, para a família, os filhos estão em boas escolas, os filhos estão viajando, estão fazendo intercâmbio. Como é que o cara simplesmente bota tudo pro ar? Então não é assim que funciona. E a psicanálise, ela é demorada justamente porque ela não mostra esse caminho fácil, esse caminho mágico, esse caminho de... a gente... pode pirlim-pim-pim, a gente faz assim e tudo acontece, porque não é assim que acontece, né? Se fosse assim, tudo seria mais fácil, todo mundo seria feliz e o mundo seria uma merda, né? Se todo mundo fosse feliz. Já pensou? Que horror! Todo mundo dando risada na rua? Deixa eu ver o que Paulo escreve. O analista deve ter um único referencial teórico já, que concluir com outros autores se perde a essência. O único referencial teórico é no sentido muito mais assim, se eu escolher a psicanálise, eu vou estudar a psicanálise, mas dentro da psicanálise a gente tem teóricos que trazem outras coisas pra gente pensar. Lacan traz outras coisas, o Winnicott traz outras coisas, Melanie Klein traz outras coisas. Então, eu não preciso ficar engessado completamente na psicanálise freudiana, né? E é o Édipo assim, assim, do jeito que Freud falou. Porque quando Lacan veio e reescreveu o Édipo, ele iluminou. Ele respondeu coisas que a gente não estava conseguindo responder olhando só o Édipo freudiano. Quando a gente atende criança, a psicanálise freudiana fica meio ali, poxa, precisava de mais recurso, poxa, isso não tá se encaixando. Então, vou atrás de Melanie Klein, vou atrás de Winnicott, para ter uma outra luz. Não que isso escape da psicanálise freudiana, mas complementa. Uma outra coisa eles vão ser contra, mas isso não vai fazer grande diferença na clínica da gente e às vezes nem na teoria. Vai fazer diferença na teoria quando a gente vai escrever. Você vai escrever um trabalho, por exemplo, a respeito de atendimento com crianças. Então ali você vai colocar as diferenças que se percebe dentro da teoria
kleiniana, dentro da teoria winnicottiana, dentro daquilo que Freud colocou, por exemplo, no caso Hans. Então aí a gente vai ter uma diferenciação mais bem pautada, mas clinicamente não, né? Então a gente não precisa pegar um autor e falar é meu crucifixo isso, vou ficar com ele até morrer. Não, a gente pode se abrir. O que a gente não pode ficar se abrindo é para teorias que nada tem a ver com a psicanálise. Ou que foram abandonadas por Freud. Hipnose foi abandonada por Freud. Freud explica muito bem. Lá nas 5 lições de psicanálise, Freud explica por que ele abandonou a hipnose, no sentido dele não conseguir hipnotizar, né, todas as pessoas, e no sentido de que ele percebeu que era possível conseguir aquilo e muito mais do que se conseguia com a hipnose sem o paciente estar hipnotizado. Então houve um avanço. Então a gente não usa hipnose, desnecessário. Mas existe hipnoterapeuta. Beleza, tá bom, trabalho com hipnoterapia, não tem problema nenhum. Né? Não dá para misturar o Freud com o Jung, dá uma atrapalhação muito grande. De novo, você pode, se você vai escrever um artigo, discutir, né? Olha, no trabalho com depressivos, Freud apresenta isso, Jung apresenta isso, e neste meu trabalho eu concluo que o trabalho junguiano é melhor. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Só não dá na clínica para você fazer a mistureba. Só. Mas a psicanálise tem bastante coisa, assim, que a gente pode usar como ferramenta, principalmente quando a gente usa com criança e hoje em dia com adolescentes. Os adolescentes estão muito infantis, então a gente acaba usando muito realmente daquilo que seria mais infantil, um jogo, não necessariamente um jogo de tabuleiro, mas um jogo de palavras, um jogo, como é que chama aquele jogo? Jogo da velha. E aí existem algumas dificuldades, assim, a gente vê na internet que tem algumas dificuldades dentro do jogo da velha, então... Por quê? Porque primeiro a gente precisa criar relação, segundo a gente precisa ver como é que esse sujeito se comporta diante do outro, precisa ver como é que ele se comporta diante de perder, porque quando a gente joga com criança e com adolescente a gente não tem que ficar fazendo eles ganharem o tempo inteiro, porque a gente está analisando como é que eles se comportam. Então a gente pode utilizar, não está errado. Tá? Então, a gente não precisa se engessar. Tem muita dúvida sobre isso que você está usando ou aquilo que você está usando como instrumento, como material dentro da análise? Procura um supervisor, vai conversar com o supervisor, vai ver, olha, isso daqui... Eu para muitos dos meus supervisionandos, eu vou te falar uma coisa que não é muito psicanalítico, né? E eu falo, olha, mas isso não é muito psicanalítico, mas de repente dá certo. Por quê? Não é que eu estou inventando uma outra teoria ou estou pegando a teoria de um outro, mas é que às vezes um risco já tira desse molde engessado da psicanálise. E a gente sabe que a gente está num mundo que está sempre em transformação. A gente não precisa transformar a psicanálise funciona do mesmo jeito de sempre. O sujeito falando e a gente escutando e fazendo intervenção. E não ficar criando resultado para o outro, não ficar criando metas. Não, isso não funciona em psicanálise. Mesmo porque se a gente for ficar criando meta para os outros, a responsabilidade é nossa da meta e não do outro. Né? Porque senão você atola mais ainda o outro na sua culpa de não ser aquilo que o outro quer.
Se o sujeito está em busca de reconhecimento, você imagina você chegar para a pessoa e falar, olha, então a sua rotina a partir de amanhã será acordar às 7 horas e, sei lá, fazer uma corrida na esteira de 20 minutos. Aí o sujeito não consegue. Aí depois de amanhã ele também não consegue, ele fica com preguiça. Como é que ele vai se sentir? O inútil dos inúteis. Então, de que adiantou você ficar criando rotina? Né? Se é para criar rotina, é ele que crie. Né? Você só escuta. Né? Não cabe a você a cobrança. Peraí que veio uma outra pergunta. Pera. Óculos, né? O analista deve ter um único referencial teórico, já que concluir com outros autores se perde. Não, acho que é isso que daqui eu já respondi, né? Então, é que eu acho que não se perde a essência da psicanálise, sabia? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não respondi ninguém. Desculpa se eu perdi. Se eu perdi, coloca de novo aí a pergunta. O nosso referencial é Freud. E se a gente não ficar caçando as coisas, a gente vai continuar com Freud. Eu sempre digo assim, quem não sabe fazer psicanálise, procura outros instrumentos para dar conta da clínica. Se eu não sei fazer psicanálise, se eu tô perdida, tô me perdendo ali com aquele paciente, não sei o que fazer, não sei o que responder, o paciente, quem é psicanalista vai saber que o paciente fica assim, então, e o que eu faço? Final da análise, né? Final daquela sessão. Mas então, o que você acha que eu tenho que fazer? Mas então, o que você acha disso? Mas então, fala alguma coisa. Fala alguma coisa pra eu não me sentir sozinho aqui. Mas o paciente, ele sempre solicita pra gente uma resposta. E cabe a gente não responder. Mas é claro que você não vai ser o sem educação de falar, não vou te responder isso. Não, você tem que ter o jogo de cintura, né? O que você acha que eu diria? O que você gostaria de escutar nesse momento? Né? O que você diria para você mesmo? A gente tem que ter o jogo de cintura. Pra gente não responder, pra gente não ficar no lugar do mestre, do sujeito suposto saber, do cabeçudo, né? Do megamente, aquele que sabe tudo. Não, a gente não tem que ficar nesse lugar, mas a gente vai devolvendo para o paciente. E na medida em que a gente devolve para o paciente tem a possibilidade de pensar sobre as coisas dele. Só que ele vai pensar só ali na análise, naquela sessão? Não. Ele vai pensar durante o dia. Às vezes ele vai sair dali e nem vai pensar, né? Vai ir no bar tomar uma cerveja, vai encontrar com os colegas e tomar um lanche, tomar um sorvete, vai para casa brigar com o marido. Mas isso, inconscientemente, está fazendo algum efeito. E aí ele volta na próxima sessão já com alguma coisa diferente. Então não pense que aquilo que você coloca na análise é simplesmente dispensado pelo paciente porque ele não falou ali, porque ele não te deu uma resposta. Às vezes, isso que parece que foi tão pesado ali naquela análise não vai aparecer na sessão seguinte, nem na outra, nem na outra, nem na outra. Às vezes vai aparecer só depois de um ano. Normal. Não vamos nos desesperar por isso. Porque projetamos tanto que o outro pense em nós, causando somatizações diversas. A projeção, ela funciona quando a gente não consegue aceitar, acreditar, confirmar aquilo que é nosso, e a gente joga pro outro. Aí você fala,
Peraí. Porque projetamos tanto que o outro pensa de nós, causando somatização diversa. Então, a projeção é nossa. E a gente, quando não aceita, quando não quer saber, quando nega, a gente joga pro outro. Só que ela retorna do outro como sendo do outro. E aí, quando bate na gente, bate naquilo que a gente já tem. Só que é aquilo que a gente já tem que tá ali escondido, que tá negado, que não tá aparecendo. E por isso a gente pode somatizar. Somatizar como resposta daquilo que é meu. Então você projeta para o outro alguma coisa que é seu, mas você projeta para o outro e recebe de volta aquilo. Só que quando bate em você é seu. Então, na realidade, você está somatizando algo que é seu. Não é o outro que está causando a somatização. É você com os seus medos, é você com, de repente, a incapacidade de soltar os cachorros para cima do outro. É você quando você se cala demais. Então, a gente somatiza porque é nosso. Porque já tá aqui com a gente. Ai, meu Deus, olha só, tá dizendo pra mim que vai terminar em 5 minutos. Espera. Então, já vamos terminar para eu não perder. Parece que ficou tão escuro. Arrasta. Parece que ficou tão escuro a do TikTok. Então vamos terminar aqui faço uma outra vez, faço uma outra live mais ou menos parecida, respondendo as questões que era para ter respondido, que eu fiz uma lista de questões que as pessoas queriam saber das questões. Tem um monte de coisa aqui. Acabei falando sobre outras coisas. E me mandem questões vocês sobre tudo, sobre qualquer assunto que eu vou tentar responder. E aí a gente vai, quem sabe... Eu queria ter mais regularidade nas lives. Eu é que sou uma pessoa confusa e não consigo. E às vezes quando eu atendo assim até 7 horas da noite... A minha vontade é ir deitar na minha cama e dormir e não ir fazer live. Mas apresentem as perguntas de vocês. Quem sabe a semana que vem a gente faz uma live. Quem sabe essa semana? Quem sabe o dia que me der a doida eu faço uma live. Porque pelo menos vai ficar gravada. Se não ficar gravada no Instagram ou no TikTok ela inteira, no YouTube vai estar gravada com toda certeza. Vou falar com toda certeza, vai que não fica, né? Não, Deus é maior. Vamos pensar que estará gravado. E vocês podem também comentar na própria live. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela participação. Eu vivo esquecendo de falar que vocês têm que fazer tec na tela. Toda vez que eu assisto, eu vejo as pessoas falando, faz tec na tela. Eu esqueci de falar isso pra vocês. Mas, muito obrigado pela participação e façam suas questões, né? Vamos esclarecer mais e mais o que é psicanálise pra gente não cair nas enganações que estão acontecendo por aí sobre psicanálise. Obrigada, boa noite, tenham um excelente final de noite e uma excelente semana. Tchau, pessoal!